Mas vamos continuar o giro de reportagem da Jovem Pan, saindo aqui da capital para os Estados Unidos, porque na Casa Branca, o governo de Donald Trump tem arquitetado um plano de reformas na Organização Mundial da Saúde. O Eliseu Caetano está conosco agora, vai participar aqui do Jornal da Manhã, inclusive vai sair, não vai mais contribuir com a OMS. E aqui também na América do Sul, Javier Milei, presidente da Argentina, vai tomar a mesma decisão. Seja bem-vindo, Eliseu Caetano, bom dia. Oi, Matos. Muito bom dia para você e para a Lívia aí no estúdio e para todo mundo de casa que acompanha o Jornal da Manhã e a programação da Jovem Pan News. A gente fala ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Nesse momento na Costa Leste, 6 horas da manhã com 35 minutos e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 20 graus Celsius. E a gente está acompanhando esse turbilhão de novas ordens executivas que são assinadas todos os dias pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Não há um dia sequer que a gente não tenha pelo menos ali umas 10 novas notícias para compartilhar com a nossa audiência. Uma mais polêmica do que a outra. Agora, o que chama mesmo a atenção nesse momento, Matos, é o apoio que Donald Trump tem e recebe não apenas de seus companheiros do Partido Republicano, mas também da opinião pública, viu? Ao que tudo indica, os americanos estão do lado de Donald Trump, apoiando o presidente do país deles em cada uma dessas tomadas de decisão. E agora essa, de retirar os Estados Unidos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Só que a Agência Internacional de Notícias Reuters teve acesso a um documento. Esse documento teria sido liberado através de assessores muito próximos do atual presidente do país e mostra que os Estados Unidos e Donald Trump só decidiram sair da organização como uma maneira de pressionar a atual diretoria de apoiá-los numa chegada ao poder. O que Donald Trump, na verdade, estaria querendo fazer é o seguinte: a gente sai agora, retira o financiamento e tenta voltar depois com um cargo de diretor-geral da agência, por exemplo. E aí a gente vai ter acesso às informações e vamos poder reestruturar a agência, a organização, da forma e da maneira que a gente acredita que seja certo, correto fazer. Esse documento foi acessado no dia 20 de janeiro, portanto, no dia da posse de Donald Trump. E os assessores pedem que Donald Trump adotasse uma abordagem mais radical para lidar com a agência e, por isso, a saída do país. Para quem não sabe, os Estados Unidos são, de longe, viu, o maior financiador da OMS, contribuindo aí com cerca de 18% de seu contingenciamento anual, né, do tamanho, né? Para a gente ter uma noção em números, são cerca de 400 milhões de dólares em contribuições voluntárias e cerca de mais 130 milhões de dólares em contribuições avaliadas que são pagas pelos Estados-membros, com base, obviamente, no tamanho da economia desses membros, né? A OMS, inclusive, alertou sobre possíveis cortes de gastos a menos que outros doadores intervenham para poder preencher essa lacuna aí dos Estados Unidos. Ou seja, a agência também começa a se movimentar nesse sentido, sabendo que vai perder verba ou que vai ter que ter o seu tamanho reduzido drasticamente, uma vez que o apoio dos Estados Unidos representa ali 18% do total de investimento na agência, ou os outros países vão ter que cobrir essa lacuna. Vale lembrar que os Estados Unidos já pararam de colaborar com a OMS, incluindo uma proibição de comunicação com os centros de controles e prevenções de doenças aqui dos Estados Unidos, ou seja, já não há nem mais uma conexão. A gente vai seguir acompanhando tudo daqui. Eu volto ao longo do Jornal da Manhã e também da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando, Matos, Lívia, essas ou outras informações importantes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos aguardá-lo, Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, mas agora volta a Deise Tioccari. Desde fato, como tem dito diariamente aqui o Eliseu Caetano, uma notícia atrás da outra. Ontem houve, de fato, uma forte reação mundial em relação à proposta de Gaza sobre Donald Trump, mas como disse o Eliseu, né? Evidentemente, aquilo que ele prometeu, ele está fazendo. A gente não está acostumado muito no Brasil, o político prometer e fazer. Agora, os efeitos são muito questionáveis e, é claro, muita coisa que ele prometeu não vai conseguir fazer.
Marcelo, a gente tem visto uma postura ideológica que ressoa com esses movimentos políticos contemporâneos que rejeitam os organismos multilaterais. Isso não é uma surpresa para quem acompanhou a campanha do Donald Trump, né? Ele reforça essa ascensão de um nacionalismo mais radical sobre essa justificativa de soberania, né? Essa decisão de sair da OMS, ela não pode ser analisada de forma isolada, mas como parte de um movimento muito mais amplo de redução da presença estatal em setores essenciais, né? Isso é um movimento que tem acontecido nos Estados Unidos sob Trump e também tem acontecido na Argentina de Milei, né? Então, para esses dois líderes, para esses dois presidentes, a saúde ela deve ser tratada como um bem de mercado, regulado pela oferta e demanda, e não como um aparato estatal, né? Então, no caso do Milei, a decisão de sair da OMS, ela não é só um movimento de afirmação nacionalista, viu? Ela pode provocar um pouco de isolamento da Argentina e na polarização, com impactos diretos na saúde e no posicionamento da Argentina no mundo. No caso dos Estados Unidos, a situação ainda é um pouco diferente, porque os Estados Unidos são os maiores financiadores da OMS. A Argentina, obviamente, existe um alinhamento, um componente ideológico às políticas de Trump, mas as consequências para o país sul-americano, elas podem ser um pouco mais fortes do que para os Estados Unidos. Fato é que é uma mudança de postura, sim, é a saúde vista como um bem de mercado e não como um aparato estatal.